As 12 Camadas da Personalidade, Murilo Frizanco. Este é um trabalho de análise literária. Não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. E pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Contudo, não dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. O autor é terapeuta com certificação Ítalo Marcilli. É pedagogo, professor e escritor. É especialista em regulação emocional e comportamental e possui cabedal filosófico, cognitivo e intelectual muito acima do campo da psicologia, o que o faz mais do que habilitado para discorrer sobre esse tema, primeiramente apresentado pelo mestre filósofo Olavo de Carvalho. E para início de conversa, o livro começa com uma explanação formidável sobre a vida, ou o processo de viver, e a simbologia que a isso se aplica. É dito que o ser humano necessita de uma vida simbólica, e que é através dos símbolos que compreendemos a dinâmica da vida. E nessa comparação, a vida é uma narrativa, uma história contada a partir das nossas decisões, que contamos agindo e fazendo escolhas. E para efeito disso é através dos símbolos que podemos ir de um tipo de ser humano para outro mais evoluído, que não significa de fato trilhar um caminho para tornar-se um herói, mas para tornar-se um santo. Um farol a iluminar e guiar as almas necessitadas da presença de Cristo. E isso tem a ver com maturidade, e é o que a teoria das 12 camadas da personalidade propõe estudar e nos dar meios de acessar ou passar por elas, construindo-se num ser mais amadurecido e equilibrado. De certa forma, ou por certo aspecto, as 12 camadas são um trilho natural, que se não obstacularizadas, rumam levar o indivíduo a enxergar e abraçar a verdade, e então conformar-se a ela. E para tal, a personalidade deve amadurecer, evoluir, trilhar seu processo natural de desenvolvimento. E essa sequência, ou trilho, recebeu a definição de Olavo de Carvalho de 12 camadas, ou 12 etapas. E para entender como isso se procede, o autor compara a relação entre a alma e a realidade. E dessa relação, da capacidade de identificar, de interagir e absorver a realidade, é que é então construído o desenvolvimento ou maturação da consciência. E para nortear o debate, Frizanco explica o conceito de realidade, do ponto de vista da psicologia ou da filosofia. A realidade é aquilo que se apresenta nos 3 níveis ou dimensões. O material, que compreende o sentido da estética ou da beleza. O da moral, que abrange os processos ou forma como se relaciona a ação e a finalidade, ou seja, entre o agir e o objetivo, ou ato e intenção, e se aquilo que há no discurso há também nas ações. E por último, o nível intelectual, de onde deriva o mapa do autoconhecimento e o senso de evolução da própria personalidade. Sem isso, a pessoa estaciona nas primeiras camadas da personalidade, e isso dá origem a depressões, crises de ansiedade, transtornos físicos, psíquicos e emocionais diversos. E no contexto das 12 camadas, há pelo menos 6 portais, ou 6 ferramentas. O autor chama de agulhas, que capturam a realidade, ou que absorvem-na, ou que permite sua entrada na mentalidade humana, na psique. O senso comum, a razão, o concupiscível ou lascívia, a volúpia ou até luxúria, que é a potência para a busca e saciedade dos prazeres, e também há o irracível, que se trata da potência para a cólera, ou geniosidade, a irritação. O quinto é o intelecto ativo e o sexto, o intelecto passivo. Também é interessante notificar que, de acordo com Frizanco, o amadurecimento da personalidade não está ligado ao que você faz, mas ao porquê você faz. Ou seja, a formação da ação humana carrega, junto com o gesto, também a intenção. A pessoa imatura, escreve então o autor, faz as mesmas coisas por motivos completamente diferentes e inferiores da pessoa mais amadurecida. É curioso também que as pessoas imaturas costumam apresentar características muito parecidas umas às outras. Elas têm comportamentos, hábitos e visão de mundo muito similares. Um pensamento de rebanho. Há muito baixa pessoalidade. Elas são iguais, padronizadas. Isso é produto de quem vive nas camadas mais inferiores e tem uma personalidade imatura. Já o contrário, uma personalidade madura, amadurecida, não se define por padrões grupais, porque ela é única e exclusiva na visão e na ação que tem diante da vida e do mundo. E Murilo Frizanco cita o exemplo da guerra. Cita que 2 indivíduos vão à guerra. Ambos presenciam horrores, ambos passam perigos de morte. Ambos são feridos e veem pessoas inocentes morrerem das piores maneiras possíveis. Um soldado volta arrasado, sob crises psicológicas terríveis e incapacitado para lidar com a vida dali para frente. Já o outro soldado retorna orgulhoso de si pelas coisas que conseguiu fazer, defender seu país, proteger inocentes, salvar alguns dos seus amigos de trincheira, e exibe suas medalhas e conta suas façanhas em momentos difíceis com a cabeça erguida de ter cumprido seu dever.
E Frisanco explica que personalidades maduras e imaturas reagem de modo distinto diante das mesmas situações e problemas. Se você joga uma pessoa de personalidade nível inferior numa situação da realidade, ela sai de lá quebrada, em depressão, totalmente arrasada. Mas se você coloca a de personalidade superior, ela cresce com a situação e sai mais sábia, mais forte e mais capaz do que quando entrou. Pessoas de camada mais alta encontram, em quaisquer circunstâncias, motivos, força e inspiração para prosseguir e superar, ao passo que as de camada mais baixa veem o oposto. Tudo é motivo para ela desistir. Ao discorrer, então, sobre a primeira camada, o autor enfatiza antes a ferramenta ou percepção do senso comum e diz que essa faculdade do pensamento tem a ver com o mundo presente e material, com aquilo que se pode ver e tocar. Sendo assim, está limitado ao que os 5 sentidos apreendem da realidade. Outro problema é que muitas vezes, para um dos sentidos absorver e captar algo, os outros sentidos reduzem sua capacidade de percepção. Ao assistir televisão, por exemplo, os sentidos do tato, do paladar e do olfato são drasticamente diminuídos. Às vezes, até a audição é reduzida, em função do foco visual ser muito mais apelativo. Então, cada vez que um evento se destaca para um dos 5 sentidos, é natural que os demais sejam subestimados, o que compromete o acolhimento da experiência em todo o seu potencial. E com isso, é então apresentado a primeira camada, o desejo de ser. E o senso comum por através dos 5 sentidos é o instrumento que corresponde à apreensão da realidade percebível nessa camada. A motivação de ser, ou o desejo de ser, é uma estrutura ou força interior que manifesta a presença de algo, ou o próprio ser presente em algo. Tudo que existe tem uma presença na realidade, e se manifesta através de atributos ou características específicas e perceptíveis. O touro, o animal, manifesta a presença da força, da robustez. O cavalo, da agilidade e rapidez. O pássaro, da liberdade. E a ovelha, da mansidão. A camada 1 é intrínseca a todo ser humano assim que ele nasce. As primeiras manifestações desse pequeno ser é tomar posse e consciência de si, da sua dimensão corpórea. Por isso o bebê passa tanto tempo explorando seus dedinhos, seus pezinhos. Ele está conhecendo os limites de si mesmo. E isso é o que mais lhe interessa. Resume o foco da sua atenção. E daí ele vai conhecer suas forças, suas fraquezas, onde dói, onde faz cócegas, como ele se sente, sendo acalentado e etc. Como diz Olavo de Carvalho, a camada é o limite do horizonte de consciência do indivíduo em uma certa etapa de sua vida. E esse horizonte de consciência define o alcance de nosso entendimento da realidade do mundo em torno. Para o recém-nascido, o seu corpo é estranho, e ele busca conhecê-lo e dominá-lo. E nessa camada, a busca perpétua de autossatisfação é o que predomina e é o centro de interesse do indivíduo. E embora seja característico da criança recém-nascida, de certa forma perdura até a fase adulta, podendo determinar padrões subjacentes de conduta infantilizada. Mas, seja como for, ao atingir um certo ponto de desenvolvimento, uma camada nos qualifica para seguir adiante, quando a possibilidade de mudar de foco para a camada seguinte, para responder à exigência subsequente. E assim, se tem a segunda camada. E Murilo Frisanco denomina de desejo de representar. E já Olavo chama de domínio do meio, que é o sentido ou busca de dominar e conhecer o seu ambiente ao redor. O mundo exterior passa a ser o objeto da atenção primordial e é característico também de um comportamento da infância. A personalização dos gostos, desejos e preferências é o fator predominante nesta camada, diz Olavo de Carvalho. É a fase em que o indivíduo passa a escolher. E então suas vontades e desejos é personalizada para aquilo ou aquelas coisas que lhe dão prazer, ao passo que ele rejeita o que não lhe causa essas sensações de êxtase, de alegria, de júbilo, conforto, bem-estar ou saciedade. A pessoa que vive para seus prazeres pessoais, portanto, pode estar identificado em demasia com esta camada, e ela ser, então, mobilizada pela busca do prazer imediato, fugindo de tudo que lhe causa desconforto, mesmo que seja útil e necessário para se viver, como trabalho, esforço, responsabilidades. E Frisanco fala de narrativas nessa camada, que somos frutos e herança de características de nossos pais e de nossos antepassados. Pode ser então que certos gostos e tendências venham de nossos genitores, seja em termos de qualidades ou de defeitos. E para o autor, essas inclinações herdadas de nossos ancestrais são narrativas do passado, que num primeiro momento entram em nós pela infância, quando estamos na fase da descoberta do que nos dá ou não prazer, e se perpetuam ao longo da vida. Mas, contudo, por não ser determinísticos, podemos interromper o fluxo e reiniciar o software mental, digamos, dando nova direção aos instintos e reaprendendo a gostar e sentir prazer com o que é virtuoso, de boa fama, digno de ser abraçado. E quanto mais inativos somos, ou imaturos somos, alerta Frisanco, mais força tem os instintos de nos guiar.
O perigo dessa camada é que, se o instinto controla a pessoa, e o instinto tende a buscar o prazer e fugir do que não gera prazer, mudar e evoluir se torna um desafio, porque para isso é necessário o esforço de resistir aos impulsos e reorientar-se a escolhas mais saudáveis, tanto moral, intelectual quanto fisicamente. Contudo, o próprio instinto inerente a essa camada tenta boicotar a atitude de esforçar-se, pois o esforço não é prazeroso e o corpo e a mente tendem a repelir o que não causa sensações de bem-estar imediatas. Evoluir nessa camada requer força de vontade e visão de longo prazo. De então a terceira camada é o desejo de aprender. E para Olavo é a fase do aprendizado dos códigos sociais, o que Frisanco traduz como a fase da razão. Aqui a criança, porque essa é também uma camada das fases infantis dos seres humanos, vai testar sua capacidade de persuasão, vai descobrir e aprender a usar a racionalidade para expressar os códigos subjetivos da fala, que consiste em jogar com as palavras, concatenar ideias e, se possível, manipular os adultos. Na camada do florescer da razão, a criança começa a perceber que nem todas as suas vontades e desejos podem ser prontamente satisfeitas e atendidas pelas demais pessoas. Ela, então, apreende os sinais, os códigos e sutilezas da linguagem a fim de conseguir o que quer. No entanto, seu centro de interesse ainda está nela própria, em satisfazer sua vontade de obter aquilo que lhe dá prazer. Fechar, então, a camada 3 implica em usar essa mesma razão e capacidade de raciocínio para direcionar a mente a fazer as perguntas certas. Por exemplo, por que isso pode? Por que isso não pode? Por que deve ser assim e não de outro jeito? E por aí vai. E na infância, são os pais quem devem auxiliar os filhos a achar essas respostas, mostrando-lhes os afetos que atitudes boas e ruins causam na vida dela própria e de terceiros também. E no caso de adultos que não fecharam essa camada 3, devem persuadir a si mesmos e confrontarem-se com essas perguntas a elas mesmas, medindo o valor de seus atos pelas consequências que causam a si e às demais pessoas. A quarta camada é a da busca por afeto e aceitação, ou nas palavras do autor, o desejo de ser amado. Essa fase inicia na pré-adolescência e pode deixar indefinidamente até a fase adulta. Especialistas da psicologia e neurociência e até o próprio Olavo já apontaram que a maioria dos brasileiros vivem nessa camada e dela não saem mesmo aos 20, aos 30, aos 40 ou mais anos de idade. Nessa camada, o sujeito é dominado por preocupações emocionais. Sua postura diante da vida é a de buscar coisas que tenham valor emocional. Costuma-se nessa etapa querer agradar a algum grupo, se enturmar, ser aceito por uma turma qualquer, da escola, da igreja, do bairro, do condomínio. A motivação é toda sentimental, e por isso o grupo ou o círculo que ele está tentando agradar passa a ter, de certo modo, o controle sobre ele. E alguns mal intencionados naquele grupo podem usar essa sua dependência emocional para manipulá-lo. Como ele age em troca de afetos e aceitação, passa a aceitar determinados comportamentos, que pode incluir o uso de substâncias tóxicas, condutas criminosas ou atos de risco à própria vida, só para receber as migalhas de afeição ou tapinhas nas costas de seus pretendidos amigos. Mais tarde, na juventude plena ou como adultos, pessoas presas a essa fase passam a também dedicar-se a uma escravidão sentimental e psicológica. Há alguma mulher ou homem que ele tenha interesse sexual e romântico. Torna-se um completo vassalo dos caprichos dele ou dela, só para ganhar elogios, afago, o próprio sexo ou uma demonstração qualquer de sentimentos da parte da outra pessoa. Essa dependência emocional se expande e encrudece na pessoa que ela se torna cega e surda aos apelos da razão, porque também nessa fase a pessoa é controlada pela busca egoísta de satisfazer a si mesma. A diferença é que na primeira e segunda camadas ela busca prazer físico e na quarta ela procura a satisfação emocional. Quando a pessoa está presa na camada 4, seu maior medo é o de ser rejeitada. Por isso, conforme diz Frisanco na página 71, uma pessoa camada 4 tem uma facilidade enorme de ser manipulada. Outra característica de pessoas na camada 4, na abordagem de Frisanco, é o senso distorcido de vitimismo. É ela achar e se posicionar como vítima em situações diversas. Por exemplo, ela se posiciona como vítima social do governo, das políticas públicas, etc., ou emocional. Meus pais, marido, esposa ou namorado não me atendem. Eles são maus, são frios ou não me amam o suficiente. Ou então a pessoa se vê como vítima existencial, em que qualquer pessoa em condições melhor que ela, em que aspecto for, é vista com rancor e desprezo, pois representa um opressor que tira vantagem de quem está abaixo dela. Isso porque o indivíduo camada 4 espera que todos lhe deem o apoio, o amor e a aceitação que ela espera. E como o mundo real não gira no eixo das necessidades emocionais dele, esse cidadão passa a expelir amargura e revolta.
vendo como se sua sensibilidade fosse o tempo todo ferida e atacada por aqueles que não param para lhe dar atenção e carinho. E essa é uma falha tão marcante que até no aspecto religioso se manifesta. Segundo o autor, indivíduos nessa camada, quando seguem uma fé religiosa, não são os princípios ou valores e convicção da verdade que aquela religião, por acaso, expresse o que motiva aquela pessoa a estar ali, mas simplesmente o fato dela se sentir amada pelo grupo social em que está inserida. Normalmente pessoas assim não ligam para as heresias ensinadas ali, ou se há abusos financeiros ou psicológicos. A única coisa que importa para ela é se ela se sente aceita e amada naquele grupo. E é claro que sob essa condição essa pessoa não poderá desenvolver uma espiritualidade sadia. As pessoas mais maduras, descreve então o autor, se orientam na vida pelo senso de dever e não pela carência emocional. Ser amado ou ser rejeitado não é o que determina as decisões de alguém que saiu da camada 4. A pessoa amadurecida sabe sacrificar o sentimento em nome do dever, pois está numa fase mais elevada da realidade e se guia por isso. Mas quando, porém, se consegue superar a camada 4, a próxima é a camada da autoafirmação ou do desejo de vencer, como diz o autor. É a camada 5, quando o indivíduo percebe que, de certo modo, ele é o autor dos seus próprios estados mentais. Isto é, que o que ele sente não depende do que está acontecendo, ou do que os outros façam, mas dele mesmo. Ele, então, se abre para um sentido não mais físico como nas primeiras camadas, e nem emocional como na camada 4, mas adquire uma percepção existencial total. Ele se interessa por coisas mais elevadas, torna-se o líder de si mesmo. Sua motivação não está no prêmio, no lucro, ou nem na aprovação de terceiros. Ele olha para um horizonte muito mais acima. Sua motivação é provar a si mesmo, descobrir os limites do seu poder de ação. E se você costuma se perguntar, ou passa algum tempo pensando, será que consigo resolver isso sozinho? Se eu me esforçar mais um pouco, será que consigo resolver isso? Então, é muito provável que você esteja na camada 5, ou que essa camada tem primazia sobre as demais em você. A boa notícia é que uma camada boa e positiva, e quem nela interage pode obter realizações muito agradáveis. Pessoas que costumam se desafiar a aprender um outro idioma, a tocar um instrumento musical, a realizar coisas ou atingir metas profissionais, de estudos ou nos esportes, também costumam ter predominante essa camada. E outro ponto relevante dessa camada 5 é que o indivíduo nela já não busca a felicidade, pois ele entendeu que essa busca é sempre ingrata, porque condiciona a pessoa a depender sempre de fatores externos para que se sinta feliz. A mulher que ele ama precisa amá-lo de volta. Ele precisa de tal emprego, de tal salário, ele espera receber tal coisa em tal tempo. Tudo demanda de fatores alheios a ele, e os quais ele não tem qualquer poder ou controle. Quando para de se importar com a felicidade e se concentra em experiências existenciais mais íntimas e exclusivamente que dependem dele apenas, então ele evolui. Contudo, a camada 5 também possui suas controvérsias. Por ser uma fase mental da competição por resultados, pode levar alguns indivíduos a querer sempre vencer, sempre estar no pódio. Isso mal desenvolvido pode levar a uma arrogância e presunção de superioridade. O caminho da evolução psicológica é entender e manter esse foco de que existe coisas maiores na vida do que a vitória em qualquer área. E que não se trata de vencer, mas de se desenvolver, de se superar e não de superar outros indivíduos. E quando está nesse processo e com o coração aberto a isso, muitas vezes é nessa camada que a pessoa descobre uma bela e grata vocação, que alguns até passam a seguir pela vida inteira. Já a sexta camada é a vontade ou impulso de realizar algo de valor e importante. O autor aqui chama de desejo de ganhar e fala que é o início de uma vida ou postura realmente madura. E de fato, nessa camada, o indivíduo abandonou uma existência voltada para si mesmo e nutre um desejo de produzir algo de importante para o mundo. Ele tem preocupação com seu legado, mas nem por isso se preocupa com a vaidade de ser lembrado ou homenageado. Ele inclina-se ao bem que pode fazer a outrem. E nessa fase a pessoa está objetivamente buscando ser melhor. É a fase da reflexão profunda sobre si mesmo e sua trajetória até ali, acompanhada da decisão de contribuir com o bem maior universal. O interessante dessa etapa de amadurecimento é que, por vezes, os indivíduos que estão nela procuram aprimorar ou adquirir talentos. Seja ganhar dinheiro, aprender novas habilidades, graduar-se numa área qualquer, etc. Mas o foco, no entanto, não está em si mesmo, em elevar seu padrão econômico ou de desfrutar de um status social ou conforto maior. O que move as ambições de crescer dessa pessoa é ter ou saber mais para fazer mais por outras pessoas. Mesmo no seu micro-universo pessoal, na lida do dia a dia, quem está na camada 6 trabalha ou se esforça para ter uma casa mais confortável, ou um carro melhor, ou um padrão financeiro maior, porém ele está motivado pelo desejo de deixar algo para os seus filhos, de ajudar o seu núcleo próximo de amigos ou parentes, ou seja, ele não age mais egocentricamente apenas.
É por isso que a camada seguinte, para onde a pessoa da sexta camada é empurrada a se seguir direito o trilho, é o desejo de servir. É a camada do desenvolvimento da sua função perante a sociedade. E ele ainda quer deixar um legado, mas sua ambição ultrapassa as coisas materiais e atinge o grau da honra e do amor ao próximo. Então, o desejo de servir, inerente a essa camada, não se restringe a bens de consumo, mas também a dedicar tempo e atenção. E Olavo chama, então, essa fase, a 7, de descoberta da vocação ou do papel social, porque a pessoa tende a querer para os outros o bem que deseja para si. Ele está motivado pela esperança de dias melhores ou de uma vida melhor para as pessoas. Então, o indivíduo da sétima camada às vezes suporta se sacrificar em tempo ou até financeiramente para contribuir numa causa ou na assistência a um grupo de pessoas, mesmo que não receba nada em troca, nem o reconhecimento ou gratidão de quem ele se sacrificou. O que importa nessa camada é a consciência do dever em servir, com o dom ou capacidades que Deus lhe deu. Ele não lhe deu para você guardar ou enterrá-los, mas para servir e ser útil na vida do próximo. A autoconsciência define muito as coisas nessa camada 7. E aqui me lembra uma experiência pessoal que não sei onde se encaixa na teoria das camadas, mas que demonstra a mudança de posturas e de atitudes quanto à questão das fases que nossa personalidade vai passando e amadurecendo. Quando eu estava no ensino fundamental, na época da adolescência, muitos alunos me pediam ou imploravam por cola nas provas. Eu sempre fui um aluno esforçado em aprender as matérias e nunca gostei de fazer bagunça, matar aula ou ficar conversando. Então, eu prestava muita atenção às explicações dos professores e fazia e refazia os exercícios até dominar os conteúdos. O resultado é que eu nunca tirei uma nota abaixo de 8 e isso fez com que os menos esforçados ficassem pedindo-me cola nas avaliações. Bom, o fato é que no início, naquela minha fase mental, eu olhava de cara feia para cada um que me pedia cola e virava a cara com um ódio arrogante, indignado, pensando, se eu estudei, por que eles também não se dedicam? Esses preguiçosos. E na época, alguns professores, ao entregar as provas, chamavam o aluno à frente e diziam em alta voz a nota que cada um tirou de 0 a 10. Como sempre, eu tirava as melhores notas e quando era chamado na frente, parecia um espartano que acabou de vencer o Rei Xerxes na batalha. Era só petulância e imaturidade. Me achando super-herói por causa de umas continhas de matemática e uns verbos no português que eu conjuguei corretamente. Quanta infantilidade, meu Deus. Mas então, o tempo passou e minha postura também evoluiu. Eu continuava tirando boas notas, não importava a matéria. E os menos dedicados também continuavam me pedindo cola. Mas eu agora tinha outra percepção da vida. E eu mesmo ficava em postura amigável, aberto a dar cola para quem solicitasse. E fui ajudando a vários tirar boas notas. Até o dia que a professora Cleusa me flagrou e me mandou para a secretaria para assinar a ocorrência e com direito a levar um bilhetinho para minha mãe, que descansou a havaiana no meu lombo. E passada essa fase, eu já no ensino médio ainda era um dos melhores alunos. Selecionado para, inclusive, disputar campeonatos estudantis de conhecimentos gerais, transmitido até nas rádios da cidade. Mas, não obstante, eu não ligava para as regras sociais e era meio zombador e agia propositalmente contra autoridades e blá blá blá. E minha forma de protestar contra o tal sistema, outra infantilidade minha, eu sei, era eu mesmo procurar os alunos mais bagunceiros e atrasados e oferecer cola nas provas. Eu arquitetava como iríamos fazer. E houve episódios de praticamente toda a sala receber cola de mim, ao ponto de, numa certa disciplina, que todos odiavam, química, todos os alunos, uns 80% na verdade, tirarem as mesmas notas acertando as mesmas questões. O resultado? Fui descoberto e outra vez fui passear na secretaria. Só que dessa vez não teve bilhetinho para a mãe. Já tinha passado essa fase. Recebi foi suspensão de 2 dias. Passado isso, tive uma fase que eu achava mais madura, e simplesmente eu cobrava pra dar cola. Quem quisesse notas boas tinha de pagar. Na época tínhamos um professor de física e matemática, Edson Cabeça de Repolho, que dava as provas mais cabulosas do mundo e deixava a turma sozinha na sala resolvendo e ele ia lá na salinha do professor tomar um cafezinho. Com tudo já combinado, peguei as provas dos outros alunos e resolvi as equações, chegando eu a fazer mais de 5 provas na mesma oportunidade e eles só assinarem os nomes deles. Eu achava que estava fazendo uma boa ação, mas logo vi que não. E essa etapa durou por pouco tempo, aliás. Em seguida tive a ideia de, ao invés de cobrar para dar cola a quem não queria de fato estudar,
eu passei a dar aulas particulares a preço simbólico, para quem queria de fato estudar e tinha dificuldades. Nessa fase, ensinei álgebra, trigonometria, português, química, orgânica e inorgânica, geografia. Na época, tínhamos de saber os climas de cada região do país, as características políticas, econômicas de cada país relevante no mundo, como funcionam as relações comerciais desses para com o Brasil e essas coisas. Mais tarde, fui para a escola técnica, dei monitoria remunerada, depois para a faculdade e continuei dando aulas particulares para alunos da faculdade e para estudantes do ensino médio no meu bairro. E é curioso como nossa mentalidade vai alterando conforme adquirimos percepções novas, né? E ocorreu por fim que depois de todas essas fases me encontrei no grau de maturidade ou nível existencial que não estava satisfeito. Na verdade, eu me sentia incomodado em cobrar para ensinar. E tive a oportunidade de ser aconselhado por um diretor espiritual e meus olhos se abriram para um novo arco de possibilidade. E então, fui participar de uma comunidade católica dando aulas para crianças e adolescentes carentes. Fui ensinar música, inglês e essas coisas. E assim, encerra esse relato dessas minhas desventuras pelas camadas da personalidade. Mais ou menos, né? Ai, ai. E na 7ª camada é falado no senso de vocação, que advém de uma mentalidade que alcançou discernimento sobre o que é capaz de entregar como resultado de seu autoconhecimento e do acúmulo de experiências e bagagem nessa vida ao longo das camadas pelas quais se vai passando. E na 8ª camada nós temos a avaliação da sua autoconsciência moral, o autojulgamento moral. O momento em que todos os sentimentos e emoções são balizados e confrontados ante a consciência da morte. Olavo anuncia essa camada como a autoanálise da vida, o bem versus o mal. É a fase do exame crítico de se perguntar: o que fiz da minha vida? Onde falhei? Onde acertei? O mestre Olavo diz que só alguém que tem consciência de si é capaz de julgar-se a si mesmo. Ele está lidando na vida com coisas superiores, dentro de uma dimensão mais elevada do sentido da vida. Por isso, essa camada é sempre um ponto de crise, onde a pessoa se autoavalia e mede seus atos de uma vida inteira sobre o escrutínio do certo e do errado, moralmente falando. E a partir dessa reflexão reorienta sua jornada. Por assim, a pergunta aqui é: depois que você se for, o que falarão de você? Alguém dirá que você teve uma vida inspiradora ou que seus passos foram dignos de serem imitados? A 9ª camada, por sua vez, é a da vida intelectual, ou a do desejo de buscar a verdade, como sublinhado por Murilo Frisanco. Esta é a etapa que origina seres humanos especiais, dotados de uma iluminação muito superior em termos cognitivos, psíquicos e de alcance perceptivo moral. Nessa fase, o indivíduo não é afetado mais pelo pessoal. Seus dramas e problemas viram fontes de elevados aprendizados, de onde ele extrai sabedoria e a compartilha com todos os demais. A motivação nessa camada é encontrar a verdade. E a pessoa, então, coloca a sua personalidade para se amoldar à verdade, porque a verdade é perene, tem uma estrutura fixa e cabe àquele que a busca render-se a ela e mostrá-la ao mundo. E é esse o sentido da vida intelectual, encontrar a verdade. Não importa se na psicologia, na astronomia, na natureza humana ou na metafísica. O guia e a bússola é sempre buscar a verdade. E é por isso que quem está nessa camada tem um traço muito peculiar. Ele ama os livros e a busca do conhecimento, e consequentemente cultiva o hábito da leitura. Ele tem sede e fome de aprender, ele ama e busca a verdade. A camada 10, por consequência, é a do eu transcendental. Além da consciência intelectual, o indivíduo nessa camada conquistou um papel definido na hierarquia da humanidade. Ele age com coerência absoluta, independente das circunstâncias exteriores. Nessa fase, sua capacidade moral predomina sobre as paixões e declinações do corpo ou da mente. Nessa etapa, a pessoa não apenas busca a verdade, como principalmente age na verdade. Suas ações e palavras, seu comportamento, tudo nessa pessoa reflete a verdade que ela encontrou e agora expressa em atos e exemplo de vida. Essa camada é típica dos santos, ou no jargão popular, dos grandes gurus, que ensinaram verdades profundas não apenas em discursos filosóficos ou religiosos, mas em testemunho de vida, vivendo plenamente o que acreditou, que normalmente é alguma face do amor e da caridade até consumir-se em sua vocação. Frisanco define essa camada dizendo que se na camada 9 a pessoa busca a verdade, na camada 10 a verdade age através da pessoa. Em outras palavras, a pessoa age por valores que transcendem a sua própria vida. O personagem histórico, ou o eu perante a história, é como Olavo chamou a 11ª camada. Murilo Frisanco nomeia de o desejo de moldar a história.
E sua característica típica é o indivíduo em busca de repercutir seus atos na história da humanidade. Mas, porém, ele não age de um papel social, pretendendo legar à civilização um bem material, mas, sobretudo, ele quer deixar uma ideia, um conceito, uma visão particular que suplante outras percepções e eleve as pessoas. Essa camada tem a ver com a vida intelectual, mas adiciona a contemplação espiritual. O curioso é que não se chega a essa camada mediante qualquer esforço. É simplesmente a perseverança na busca da verdade da camada 9 que vai transformando a pessoa de dentro para fora. E se ela tiver a vocação certa, as camadas 10 e 11 se manifestam gradualmente. Casos famosos de camada 10 e 11 foram Abraão, de acordo com Murilo Frisanco, Moisés, Santa Joana d'Arc, Santo Afonso de Ligório, o apóstolo São Paulo. Por fim, o autor resume dizendo que o eu histórico não é algo que buscamos. É algo que a verdade vai causando em nós como uma consequência natural da intimidade com ela. E na camada 12 nós temos o eu perante o infinito, ou o destino final. É também a camada típica dos santos. Nela a motivação permanece, ou a motivação permanente, melhor dizendo, é agradar a Deus. O indivíduo nela está numa jornada que somente interessa a relação dessa pessoa, com uma finalidade que transcende a vida biológica e humana. Nesse ponto, a pessoa coloca suas exigências morais muito acima de qualquer outra coisa e age com toda a firmeza segundo um único critério. O que Deus vai achar disso? Eu penso em Enoque ou algo do tipo, mas o autor cita Santo Antônio de Pádua e Santo Inácio de Loyola, que foram exemplos admiráveis de devoção e entrega de si mesmo a Deus. Essa é a camada do eu perante a eternidade, ou infinito, porque o indivíduo camada 12 mede e escolhe seus atos conforme o peso delas no plano espiritual. Ele vive e age buscando que suas palavras, atos e pensamentos ecoem na eternidade e reflita o amor, a graça e a vontade de Deus Pai. E assim está escrito. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 9. E assim encerra a análise da obra 12 Camadas da Personalidade, de Murilo Frisanco.